Boa noite, seja bem-vindo ao programa A Voz da Fé, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Campina Grande. Ontem nós tivemos a ordenação de 14 novos diáconos permanentes e para falar sobre isso, recebemos aqui o diácono Antônio Lisboa, que vai falar sobre essa modalidade de ordenação. Diácono Antônio, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Diácono, vamos começar falando o que é a ordenação diaconal permanente. Muito bem, o diaconato permanente é um dos níveis da ordem ministerial do sacerdócio. O sacramento da ordem ele é constituído de 3 níveis, o diaconato, o presbiterato e o episcopato, né? Então, nós normalmente temos o costume de entender o sacramento da ordem como sendo apenas voltado para a ordenação de padres e bispos. Mas desde o início da igreja que existe essas 3 dimensões, os 3 níveis deste mesmo sacramento. Durante muitos anos não foi instituído, ficou suspenso, mas desde o Concílio Vaticano II que a igreja restabeleceu a ordenação do diaconato permanente, completando assim o sacramento da ordem nas suas diferentes dimensões. E o diácono permanente é a pessoa, em geral, um homem casado, que tem a sua profissão, que se dedica a uma formação, assim como o padre também precisa passar pela formação, o diácono permanente também passa, não necessariamente pela mesma formação, mas tem uma fundamentação teológica, pastoral, para entender as diferentes dimensões da sua atuação na igreja e se dedica fundamentalmente ao serviço, não é? E o serviço que se faz presente no altar, o serviço da palavra e o serviço da caridade junto àqueles que mais necessitam. Há uma carência muito grande da presença de ministros ordenados, né, na nossa sociedade. Os sacerdotes, padres, nem sempre conseguem chegar em todos os lugares, em todas as dimensões, e nós nos colocamos ao serviço da igreja, nos doamos, digamos assim, para que o serviço da evangelização seja o mais completo possível. Além de ser um homem casado e ter um serviço na comunidade, quais são as outras exigências para se chegar ao diaconato permanente? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, importante responder. Em geral, nós encontramos num documento específico da CNBB, no caso específico do Brasil, há um documento específico da CNBB que define as diretrizes e os critérios para a ordenação do diaconato permanente. O diácono permanente, ele precisa não necessariamente ser casado, mas em geral, se for casado, ele tem que ter o mínimo de 5 anos de matrimônio até sua ordenação, tem que ter um envolvimento pastoral numa determinada comunidade. Ele se apresenta e é encaminhado pelo pároco ou vigário desta paróquia, desta comunidade, para o processo de formação, durante o qual ele passa por um período de discernimento vocacional e, caso se identifique com essa vocação, que nós precisamos entender como uma vocação para o serviço, ele segue então a formação. Ele precisa ter a sua vida profissional definida, organizada, não pode depender absolutamente do sustento da própria igreja, não se trata disso. Ele se dedicando ao seu trabalho, à sua vida matrimonial, conjugal, ele também precisa dar conta das outras tarefas, das outras atividades, das outras dimensões que a missão e que o serviço diaconal normalmente exige. Então, supõe-se que seja uma pessoa que tem o mínimo de formação intelectual para isso, há uma exigência mínima do nível médio. Em geral, nós temos candidatos que chegam à escola já com nível superior de formação, mas isso não é a condição mínima. O mínimo que se exige é que tenha o nível médio de escolaridade, o equivalente à educação básica, e a partir daí faça a formação com o tempo mínimo e com os conteúdos mínimos que também são definidos pela própria CNBB. Ontem nós tivemos a ordenação de 14 novos diáconos permanentes aqui na Forania Cidade e posteriormente teremos também novas ordenações nas foranias.
Como o senhor avalia esta dimensão, esse momento aqui na Diocese? É um momento histórico, extremamente importante para a Diocese de Campina Grande. Eu acho que nós estamos dando um salto no que diz respeito à completude de nossa igreja aqui na nossa Diocese de Campina Grande. Com essas ordenações, nós formamos agora uma comunidade diaconal, né, que deve continuar unida num processo de formação continuada, num processo de reflexão sobre o atendimento às diferentes necessidades pastorais que a nossa igreja diocesana tem, e certamente, né, isso tende a se consolidar e as pessoas irão se acostumar, né, e entender de forma mais clara, mais objetiva, não somente o significado da existência do diácono na sua comunidade, mas a importância do papel que ele tem a realizar para tornar a igreja cada vez mais diaconal para o serviço e para a caridade. Diácono, o senhor já está com um tempinho aí nessa missão. Poderia falar um pouco sobre a sua experiência? Pois não, eu já vou completar 5 anos de ordenado. Para mim tem sido uma graça, é um desafio permanente, porque o diácono ele tem uma dupla sacramentalidade. Nós temos o sacramento do matrimônio, que precisamos estar atentos a isso, é a nossa igreja doméstica, é a nossa missão primeira, mas também recebemos o sacramento da ordem. Somos homens ordenados, não é? E participamos do clero, somos parte do clero. E isso é um desafio muito grande, porque nós passamos a conviver, mas não somente conviver, a atuar com um nível de responsabilidade que é da igreja ministerial, que é da igreja hierarquia. Nós falamos também como igreja, nós atuamos como presença, precisamos dar o testemunho, tanto como família, tanto como homem casado, mas também como homem ordenado. E isso não é fácil. A cada dia nós encontramos os desafios que são os mais distintos para nos fazermos entender como diáconos. As pessoas ainda não estão devidamente acostumadas, embora a Diocese de Campina Grande tenha sido a primeira no Nordeste a ordenar, a segunda no Brasil a ordenar 3 diáconos permanentes, mas ficou bastante tempo sem ordená-los. E agora nós estamos nos constituindo, digamos assim, como uma referência, como uma novidade na Diocese. E tudo isso é uma responsabilidade, porque os primeiros, né, sempre têm uma missão, um compromisso, um exemplo, um testemunho a dar, e esse desafio é sempre para a glória de Deus e para que a gente tenha a nossa missão, né, identificada e reconhecida como de pessoas casadas e ordenadas para o serviço. Diácono Antônio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, desejo uma boa semana a todos. O programa Voz da Fé de hoje fica por aqui. Ao longo da semana você acompanha as notícias nas mídias da Diocese de Campina Grande.